Ela confundiu o herdeiro milionário com um simples trabalhador, e ele acabou se apaixonando por acidente. Antes de começarmos, conte nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 ao final. Aproveite! Daniel Wentworth era o exemplo perfeito de um garoto rico e mimado. Aos 27 anos, vivia uma vida de luxo sem limites, repleta de festas e cartões de crédito infinitos, tudo cortesia de seu pai, o bilionário magnata da eletrônica, Richard Wentworth. Cansado da irresponsabilidade do filho, Richard decidiu que era hora de uma lição de realidade. Ele enviou Daniel para trabalhar em uma de suas fábricas com uma missão clara: trabalhar como qualquer outro funcionário, sem que ninguém descobrisse sua verdadeira identidade, exceto o gerente da filial, Sr. Miller. Na manhã seguinte, um Porsche vermelho vibrante entrou no estacionamento da Wentworth Electronics em San José, parando exatamente na vaga reservada para a empilhadeira. Os funcionários próximos deram uma pausa, observando enquanto Daniel Wentworth descia do carro, óculos escuros no rosto e um ar de total autoconfiança. Da janela do escritório acima, o Sr. Miller soltou um suspiro, já se preparando para o caos. Apenas ele sabia quem Daniel realmente era. Para todos os outros, ele era apenas o novo estagiário. Daniel foi recebido pela equipe de boas-vindas e recebeu as instruções habituais. No vestiário, levou 15 minutos apenas tentando vestir o uniforme da fábrica. Colocou a camisa ao contrário, confundiu o crachá com um cartão de crédito e até perguntou se havia serviço de lavanderia para tirar uma mancha do blazer. Quando finalmente chegou ao chão de produção, o desastre começou. Tentou levantar uma caixa e quase derrubou uma pilha inteira de componentes. Tocou em um painel sem saber a função, e um alarme de segurança disparou por alguns segundos. Todos se viraram, tentando não rir. Foi então que Isabella Lockhart apareceu, técnica de produção, com o crachá pendurado no pescoço e um sorriso divertido. Ela segurava uma prancheta, mas sua expressão dizia tudo. Daniel já estava marcado como um desastre ambulante. "Primeiro dia, novato?" perguntou rindo ao vê-lo segurando a caixa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Daniel arregalou os olhos, ofendido. "Novato? Você sabe com quem está falando?" Isabela ergueu a sobrancelha, inclinando a cabeça. "Alguém que não sabe a frente da camisa da traseira, certo?" "Ah, e uma dica", disse apontando com o queixo para o estacionamento. "A empilhadeira é muito possessiva com sua vaga." A equipe próxima explodiu em risadas. Um dos funcionários, tentando não rir alto demais, acrescentou: "Bem-vindo à equipe Príncipe da Vaga Proibida." Daniel, acostumado a ser tratado como realeza, ficou atônito com a ousadia deles, mas Isabela já havia tomado sua decisão. Aquele estagiário atrapalhado precisava de uma guia, e ela seria a escolhida. Na manhã seguinte, Daniel chegou determinado a provar que seu primeiro dia fora apenas um acidente de iniciante. Estacionou o Porsche em uma vaga normal, ajeitou o cabelo no espelho e caminhou com confiança em direção à entrada da fábrica. Isabela já o esperava no chão de produção, com uma pasta azul na mão e um sorriso que misturava diversão com um toque de disciplina maternal. "Bom dia, príncipe da vaga proibida", saudou ela, acenando com a pasta. "Dormiu bem no seu castelo?" Daniel suspirou, tentando manter a pose de astro de cinema entediado. "Meu nome é Daniel, e sim, obrigado por perguntar." "Oh, que educação!" Isabela fingiu surpresa. "Bem, Daniel, tenho uma surpresa para você." Ela abriu a pasta e retirou várias folhas grampeadas. Na capa colorida, letras grandes e ousadas diziam: "Manual de Sobrevivência para Novatos Desastrados, primeira edição." Autora: Isabella Lockhart. Daniel piscou várias vezes, sem palavras. "Você escreveu um manual para mim?" "Para você e para qualquer um que chegue aqui achando que este lugar é um parque de diversões?" Isabela respondeu, entregando-lhe o manual. "Considere como um presente de boas-vindas." Daniel folheou as páginas, lendo títulos como: Regra número 1. Não toque nos painéis sem saber o que fazem. Regra número 2. Não use perfume caro perto da impressora térmica.
Regra número 3. Nunca, em hipótese alguma, estacione na vaga da empilhadeira. É bem detalhado, Daniel murmurou, impressionado contra sua própria vontade. E tem mais, disse Isabela, apontando para uma página específica. Veja a regra número 7. Quando o alarme tocar, não é sinal para começar a dançar. Os funcionários próximos riram discretamente. Jake, um técnico experiente, aproximou-se curioso. Isabela, você realmente escreveu um manual para o novato? Jake, meu amigo, este não é um novato comum. Isabela respondeu dramaticamente. Este é um caso especial. Permita-me apresentar, oficialmente, o Príncipe do Caos. Daniel franziu a testa. Príncipe do Caos? Isso não é um pouco dramático demais? Dramático teria sido se eu te chamasse de Furacão da Confusão, Isabela respondeu com um sorriso travesso. Mas achei que Príncipe combinava mais com seu estilo real. A equipe explodiu em risadas. Daniel, acostumado a ser tratado com respeito, ficou momentaneamente sem palavras. Ninguém jamais o havia provocado de forma tão ousada e carinhosa. Isabela bateu palmas para chamar a atenção de todos. Tudo certo, príncipe. Hora da sua primeira lição prática. Sua missão hoje? Organizar estas etiquetas de identificação por código numérico. Ela apontou para uma mesa cheia de pequenas etiquetas brancas com números impressos. Parece fácil, Daniel disse confiante. As aparências enganam, Isabela sussurrou para Jake, que tentava não rir. Daniel sentou-se e começou a organizar as etiquetas. Nos primeiros minutos, tudo parecia tranquilo. Ele trabalhava metodicamente, criando pequenas pilhas de números menores. Isabela observava de longe, braços cruzados, como uma professora supervisionando um aluno durante uma prova. Ele está indo bem, comentou Sara, do controle de qualidade. Só espere. Isabela respondeu, olhando para o relógio. Em 3, 2, 1. Daniel levantou a mão. Isabela, qual a diferença entre o código 2847A e 2847B? Um é para circuitos de alta tensão, o outro para baixa tensão, explicou pacientemente. Nunca podem se misturar. Oh! Daniel olhou para as etiquetas em suas mãos, preocupado. E se eu já misturei? Digamos, todas? Isabela fechou os olhos, respirou fundo e caminhou até a mesa de Daniel. O que encontrou foi um verdadeiro festival de confusão. Etiquetas de alta tensão misturadas com as de baixa, códigos de componentes críticos embaralhados com peças comuns e uma pilha inteira de etiquetas que ele simplesmente desistira de organizar. Príncipe, disse Isabela, mantendo a calma forçada. Você conseguiu criar uma nova categoria de organização. Parabéns, isso é bom ou ruim? Daniel perguntou, genuinamente preocupado. Digamos que você inventou o caos organizado, Isabela respondeu, começando a separar as etiquetas novamente. É quase uma forma de arte. Jake se aproximou para observar o trabalho de Daniel. Cara, como você conseguiu colocar etiquetas de 5.000 volts ao lado de lanternas de bicicleta? Talento natural? Daniel deu de ombros. A equipe inteira explodiu em risadas. Isabela balançou a cabeça, mas seu sorriso era genuíno. Tudo bem, vamos tentar outra coisa. Que tal imprimir algumas etiquetas novas para substituir as que reorganizamos? Ela o levou até uma impressora térmica no canto da sala. Simples. Digita o código aqui, escolhe a fonte aqui e aperta imprimir. Fácil como torta de maçã. Daniel assentiu confiante e sentou-se no computador. Isabela voltou para sua mesa, mas manteve os olhos nele. 15 minutos depois, Daniel a chamou novamente. Isabela, acho que há algo errado com a impressora. Ela se aproximou e olhou para a tela do computador. Daniel havia selecionado a fonte Comic Sans para imprimir etiquetas de componentes industriais. Príncipe? Isabela disse devagar. Você pretende transformar etiquetas de fábrica em convites de festa de aniversário? Comic Sans não era uma opção válida. Eu pensei que ficaria amigável, respondeu Daniel, confuso. Isabela olhou para a impressora, que já havia produzido cerca de 50 etiquetas,
todas com códigos sérios de componentes eletrônicos escritos em uma fonte que mais parecia de quadrinhos. Sara, Isabela chamou. Você precisa ver isso. Sara se aproximou, olhou para as etiquetas e caiu em gargalhadas incontroláveis. Meu Deus, parecem etiquetas de lancheira. Logo, vários funcionários se reuniram em torno da impressora, olhando para as etiquetas Comic Sans, como se fossem arte moderna. Tem que admitir, disse Jake, elas são únicas. Daniel, percebendo que havia causado mais um pequeno desastre, se preparou para levar bronca, mas, para sua surpresa, Isabela apenas desligou a impressora e olhou para ele com expressão divertida. Sabe de uma coisa, príncipe? Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi alguém transformar etiquetas industriais em algo tão criativo. Então, não estou demitido? Daniel perguntou aliviado. Demitido? Isabela fingiu pensar. Não, você é muito divertido para ser demitido. Além disso, estou curiosa para ver que outros tipos de arte você vai criar. Pela primeira vez na vida, alguém estava rindo de Daniel, provocando-o abertamente, e ele não se sentiu ofendido. Pelo contrário, havia algo refrescante naquela honestidade. Isabela não o tratava como um príncipe intocável, mas como uma pessoa comum que podia errar, aprender e até ser alvo de uma piada inofensiva. Isabela, disse Daniel hesitante, posso tentar de novo? As etiquetas, quero dizer, com uma fonte mais apropriada. Claro, respondeu ela sorrindo. Mas primeiro, vamos adicionar uma nova regra ao manual. Regra número 15. Quadrinhos são proibidos em ambientes industriais. Daniel riu, e naquele momento algo mudou. Pela primeira vez, ele não queria impressionar alguém com dinheiro, charme ou seu sobrenome. Ele só queria fazer certo, fazer Isabela sorrir assim de novo, mas por um motivo diferente. E aquele sentimento era totalmente novo para ele. O sinal do almoço tocou exatamente ao meio-dia, e Daniel observou os funcionários correrem das suas estações com uma urgência quase desesperada. Jake passou correndo por ele como se estivesse fugindo de um incêndio. Primeira regra da cafeteria, príncipe, gritou Jake por cima do ombro. O último a chegar fica com o resto. Daniel olhou ao redor, confuso. No seu mundo, almoço significava reservas em restaurantes caros ou bandejas de prata servidas por mordomos. A ideia de correr atrás da comida era completamente estranha. Isabela apareceu ao seu lado, balançando as chaves do crachá como um sino. Não vai almoçar? Ela perguntou, percebendo sua hesitação. Claro que vou, respondeu Daniel, tentando soar casual. Só estou estudando o ambiente. Estudando o ambiente? É uma cafeteria, príncipe, não um museu. A comida não morde. Ela começou a caminhar em direção à cafeteria, e Daniel a seguiu, tentando manter sua postura confiante habitual. A cafeteria da fábrica era o completo oposto de tudo que ele conhecia. Mesas de plástico, cadeiras diferentes entre si, e um balcão onde uma mulher simpática servia comida de enormes panelas. Daniel entrou na fila atrás de Isabela, observando os outros trabalhadores pegarem bandejas azuis de plástico e se moverem pela linha com facilidade. Quando chegou a sua vez, se aproximou do balcão e estudou o cardápio escrito à mão em um quadro negro pendurado na parede. Murmurou Daniel, franzindo a testa. Onde estão as opções sem lactose? A mulher do balcão, chamada Betty, olhou para ele com expressão confusa. Sem lactose, querido. Aqui temos leite normal e leite azedo. Qual você quer? E as opções sem glúten? Daniel continuou, ignorando a resposta. Vocês têm algo feito com óleo de trufas? Isabela, que estava logo atrás dele na fila, começou a rir baixinho. No início era um riso contido, mas cresceu até que ela estava rindo abertamente, segurando a barriga. Meu Deus! Conseguiu dizer entre risadas. Você está brincando, né? Daniel se virou para ela, genuinamente confuso. Brincando sobre o quê? Só estou perguntando sobre as opções do cardápio. Isabela enxugou as lágrimas dos olhos e se aproximou do balcão, ainda rindo. Betty, pode me dar 2 burritos especiais do dia?
Betty sorriu e preparou 2 enormes burritos embrulhados em papel alumínio, colocando-os em pratos de papelão, acompanhados de batatas fritas e 2 refrigerantes Diet. Isabela pegou um dos pratos e entregou a Daniel. Aqui está, disse ela com um sorriso brincalhão. Esse burrito tem tudo o que você pediu e ainda vem com refrigerante Diet. Daniel pegou o prato e examinou o burrito como se fosse uma descoberta arqueológica recém-encontrada. Virou-o, tentando entender do que era feito. Isso é comida? Perguntou hesitante. É um burrito, príncipe, explicou Isabela, tentando não rir de novo. Comida mexicana? Nunca comi um burrito? Bem, já comi em restaurantes mexicanos chiques, Daniel respondeu defensivo. Mas não parecia com isso. Isabela o guiou até uma mesa vazia e se sentou, observando Daniel continuar a inspeção do burrito. Vai, experimenta, encorajou. Prometo que não é venenoso. Daniel respirou fundo, como se fosse saltar de um avião, e deu uma mordida cautelosa. Sua expressão passou por várias etapas: surpresa, confusão, uma leve careta. E então, inesperadamente, seus olhos se iluminaram. Ele mastigou devagar, processando os sabores, e de repente começou a rir. Não era a risada polida e charmosa que usava nas festas, mas uma risada real e espontânea. Não sei o que é isso, disse Daniel entre risadas, ainda segurando o burrito, mas é incrível. Toda a mesa explodiu em gargalhadas. Isabela riu tanto que quase engasgou com a própria mordida. Ele havia descoberto o burrito. Jake anunciou para toda a cafeteria que se voltou para assistir à cena. O que tem aí dentro? Feijão, arroz, queijo, tudo junto. E carne, pimentões, alface, tomate. Isabela enumerou, enxugando lágrimas de tanto rir. Basicamente é um abraço mexicano embrulhado numa tortilha. Daniel deu outra mordida, desta vez com mais confiança. Um abraço mexicano, repetiu pensativo. Gostei disso. Sara, sentada na mesa ao lado, se inclinou para a frente. Espere até você experimentar a lasanha de sexta-feira da Betty. Aí sim é um abraço italiano de verdade. Sexta-feira? Daniel perguntou, empolgado. Já estou ansioso. Isabela observou Daniel enquanto ele compartilhava seu refrigerante diet com ela, oferecia batatas fritas para Jake e Sara e conversava animadamente sobre comida como se fosse a descoberta mais importante da sua vida. Havia algo diferente nele naquele momento. Sabe, disse Isabela, aceitando o refrigerante que ele ofereceu. Você parece diferente quando não está tentando impressionar ninguém. Daniel parou de mastigar e olhou para ela curioso. O que quer dizer? Bem, desde esta manhã você parecia um pouco tenso, como se estivesse atuando à parte, Isabela explicou. Mas agora, você parece mais relaxado, mais você mesmo. Daniel pensou nas palavras dela por um momento. Era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava calculando cada movimento, cada palavra, cada expressão. Ele estava simplesmente sendo. Talvez seja o poder mágico do burrito. Daniel sugeriu, dando mais uma mordida. Ou talvez seja porque você finalmente parou de tentar ser o príncipe perfeito e aceitou ser o príncipe do caos. Isabela respondeu com um sorriso caloroso. Daniel riu, e foi nesse momento que algo mudou entre eles. Não era dramático nem óbvio, mas quando ele sorriu para Isabela desta vez, não havia pose, nem charme calculado, nem intenção de impressionar. Era simplesmente um sorriso honesto, genuíno, de alguém que estava realmente se divertindo. Isabela percebeu a diferença imediatamente. Aquele sorriso iluminava seu rosto de um jeito totalmente novo, fazendo-o parecer mais jovem, mais acessível, mais humano. Ela retribuiu o sorriso, sentindo algo estranho e caloroso se espalhar pelo peito. Muito melhor, murmurou quase para si mesma. O quê? Daniel perguntou, ainda sorrindo. Nada, Isabela respondeu rapidamente, sentindo as bochechas corarem. Só estava pensando que seu sorriso fica muito melhor quando você não está tentando conquistar alguém. Daniel parou de comer e olhou para ela por um momento, processando o comentário.
Eu estava tentando conquistar alguém? Desde que você chegou aqui, tinha essa atitude de estrela de cinema, Isabela explicou, gesticulando. Cabelo impecavelmente arrumado, muitos óculos escuros, ar misterioso demais. Mas agora você parece uma pessoa de verdade. Uma pessoa de verdade que não sabe comer um burrito, Daniel acrescentou rindo. Exatamente, concordou Isabela, e isso é muito mais encantador do que qualquer pose de revista. O resto do almoço passou voando. Daniel perguntou sobre a vida dos colegas, riu das piadas de Jake, elogiou a comida de Betty e até ajudou Sarah a abrir um pacote de ketchup teimoso. Quando o sinal tocou, indicando o fim do intervalo, ele olhou para o relógio, surpreso. Já acabou? Perguntou, genuinamente desapontado. O tempo voa quando você não está contando os minutos para poder ir embora. Isabela observou, levantando-se da mesa. Enquanto caminhavam de volta à área de produção, Daniel carregando sua bandeja, Isabela não conseguia parar de pensar no sorriso dele. Havia algo naquele momento de sinceridade que tocara algo em seu coração. E Daniel, por sua vez, descobriu algo surpreendente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não queria que aquele momento terminasse. Não por luxo, diversão sofisticada ou status, mas simplesmente porque estava desfrutando da companhia de pessoas reais, tendo conversas reais, compartilhando algo tão simples quanto um burrito. Quando voltaram à área de trabalho, Isabela se virou para ele. Pronto para mais treinamento, príncipe? Pronto, respondeu Daniel, e seu sorriso ainda era aquele sorriso verdadeiro, sem performance. Isabela sorriu de volta, sentindo que algo definitivamente havia mudado entre eles durante aquele almoço. Ela caminhou até uma estação no canto da sala, onde várias caixas estavam organizadas com componentes eletrônicos, resistores coloridos, pequenos capacitores, fios de várias cores e pequenas placas de circuito. Tudo certo, príncipe, disse, batendo palmas para chamar a atenção de Daniel. Hora de testar seu progresso. Daniel se aproximou, ainda energizado pelo sucesso do almoço. Aquele sorriso genuíno ainda pairava em seus lábios. Qual é o desafio agora? Perguntou, esfregando as mãos como se estivesse se preparando para algo importante. Isabela pegou uma placa de circuito básica e um diagrama simples. Vamos ver se você consegue montar um painel básico usando componentes eletrônicos, explicou, apontando para o diagrama. É bem simples. Pense nisso como Legos para adultos. Daniel estudou o diagrama, franzindo a testa em concentração. Parece fácil, disse com confiança. Ah, mas há uma diferença importante, Isabela acrescentou com um sorriso brincalhão. Se você cometer um erro, não vai explodir. Só vai virar meme Jake, que trabalhava em uma estação próxima. Olhou curioso. Isabela está deixando o príncipe lidar com eletrônicos? Tenho que ver isso. Logo, vários funcionários começaram a se aproximar discretamente, fingindo arrumar suas próprias estações, claramente curiosos para ver o que aconteceria. Isabela puxou uma cadeira para Daniel. Pode se sentar, jovem aprendiz. Sua missão é conectar esses componentes seguindo este diagrama, disse ela, apontando para o papel. Resistor vermelho aqui, capacitor azul ali, e os fios conectam tudo. Fácil como torta de maçã. Daniel sentou-se e ajustou a cadeira como um cirurgião se preparando para uma cirurgia delicada. Então, começou a estudar o diagrama. Tudo certo, murmurou para si mesmo. Resistor vermelho. Aqui está. Ele pegou com um pequeno componente vermelho e o examinou de todos os ângulos, como se fosse um diamante raro. Isabela se apoiou na mesa próxima, observando-o com crescente divertimento. Príncipe, é só um resistor. Ele não morde. Você disse que não explodiria, mas não disse se morde, respondeu Daniel concentrado. Sarah, que tinha se aproximado para observar, começou a rir baixinho. Ele tem razão, Isabela. Você não disse nada sobre morder. Daniel começou a conectar o primeiro componente à placa. Até então, tudo certo.
O problema começou quando ele tentou seguir o diagrama para o segundo componente. Este fio azul vai aqui, murmurou, colocando o fio em um lugar totalmente aleatório. Na verdade, Isabela tentou intervir. O diagrama mostra que vai. Não, não, Daniel interrompeu determinado. Deixe eu tentar sozinho primeiro. Eu consigo, Isabela. Trocou um olhar brincalhão com Jake e decidiu deixá-lo continuar. Nos 15 minutos seguintes, Daniel criou algo que desafiava todas as leis conhecidas da eletrônica. Ele conectou fios vermelhos onde deveriam ir azuis, colocou resistores em posições totalmente aleatórias e, de alguma forma, conseguiu fazer um capacitor flutuar no ar, preso apenas por um fio que parecia desafiar a gravidade. Como esse capacitor está flutuando? Perguntou Tommy, um jovem técnico que parou para observar. Talento natural, Daniel respondeu orgulhoso, sem perceber que havia criado uma impossibilidade física. Isabela ficou silenciosa, mordendo o lábio para não rir. O painel de Daniel estava se tornando uma obra de arte abstrata, colorido, com um tipo estranho de simetria que quase fazia sentido e absolutamente sem função prática. Pronto, anunciou Daniel, levantando-se e admirando sua criação. Como ficou? Isabela olhou para o painel, depois para o diagrama, e depois voltou para o painel. Piscou várias vezes, tentando processar o que via. Bem, começou devagar. Você definitivamente criou algo único. Funciona? Daniel perguntou ansioso. Isabela inclinou a cabeça, estudando o trabalho como uma crítica de arte, examinando uma escultura moderna. Funciona para quê exatamente? Perguntou curiosa. Para eletrônicos? Daniel ofereceu incerto. Jake se aproximou para olhar mais de perto. Cara, isso parece arte moderna. Se você colocasse em uma galeria, alguém pagaria $5.000 achando que é uma reflexão sobre a complexidade da vida moderna. Sério? Daniel perguntou empolgado. Totalmente sério, confirmou Sarah, juntando-se ao grupo. Você acabou de criar a primeira escultura interativa da empresa sem nenhuma função prática. Isabela finalmente perdeu o controle e começou a rir. Não era uma risada de deboche, mas de pura diversão e incredulidade. Príncipe, conseguiu dizer entre risadas. Em 10 anos trabalhando com eletrônicos, nunca vi alguém fazer um capacitor desafiar a gravidade. Daniel olhou para sua criação e, em vez de se sentir envergonhado ou frustrado, começou a rir também. Eu realmente fiz flutuar, né? Disse claramente impressionado consigo mesmo. Você fez algo que deveria ser fisicamente impossível, confirmou Tommy, balançando a cabeça em admiração. E sabe o que é ainda mais impressionante? Acrescentou Isabela. Você não está bravo nem frustrado. A maioria das pessoas ficaria irritada depois de falhar de forma tão criativa. Daniel se virou para ela, ainda sorrindo. Posso tentar de novo? Perguntou, surpreendendo a todos. Isabela piscou, pega de surpresa. Você realmente quer tentar de novo? Depois disso, ela apontou para a escultura eletrônica. Quero aprender, respondeu Daniel. Havia algo tão sincero em sua voz que o grupo inteiro ficou em silêncio por um instante. Eu sei que fiz tudo errado, mas foi divertido e quero entender como fazer certo. Jake trocou um olhar significativo com Sarah. Era raro ver alguém reagir a um erro com bom humor e um desejo genuíno de melhorar. Sabe? Disse Jake. A maioria dos novatos fica envergonhada quando erra e tenta esconder ou inventar desculpas. Ou ficam bravos e culpam o diagrama, acrescentou Sarah. Daniel deu de ombros. Não posso culpar o diagrama por conectar os fios errado, e ficar envergonhado não vai me ensinar a fazer certo. Isabela sentiu algo mudar em seu peito. Havia algo realmente cativante na forma como Daniel lidava com o erro. Ele não usava charme para escapar da situação, nem tentava impressionar alguém com desculpas inteligentes. Ele simplesmente era honesto sobre não saber e queria melhorar. Tudo bem, disse Isabela, pegando uma nova placa de circuito. Vamos tentar de novo, mas desta vez vou me sentar bem aqui do seu lado e te guiar passo a passo.
Sério? Daniel perguntou, com os olhos brilhando de empolgação. Sério, respondeu ela. Mas antes, Isabela apontou para a criação anterior. Precisamos dar um nome à sua obra-prima. Alguma sugestão? O capacitor voador? Sugeriu Tommy. Abstração eletrônica número 1, ofereceu Sarah. O que acontece quando um príncipe encontra um diagrama? Propôs Jake, fazendo todos rirem. Daniel também riu, e Isabela notou algo diferente nele. Por trás do cabelo perfeitamente arrumado e da atitude de quem nunca precisou se esforçar, havia alguém começando a surgir. Alguém que realmente queria pertencer, que não tinha medo de errar, de ser motivo de piada, de se mostrar vulnerável. E isso era muito mais atraente do que qualquer pose charmosa que ele pudesse fazer. O sinal das 17 horas ecoou por toda a fábrica, indicando o fim de mais um dia de trabalho. Daniel guardava suas ferramentas no banco de trabalho quando percebeu que seus dedos ainda tremiam levemente de concentração. Ele havia passado as últimas 3 horas tentando montar circuitos básicos sob a supervisão de Isabela. E, embora ainda cometesse erros, conseguiu fazer 2 painéis funcionarem corretamente. Bom trabalho hoje, príncipe, disse Isabela, aproximando-se com a mochila pendurada em um ombro. Quase não criou nenhuma obra de arte moderna nas últimas 2 horas. Quase? Repetiu Daniel rindo. Isso é progresso? Um milagre, ela respondeu com um sorriso. Quero dizer, considerando que você começou fazendo capacitores flutuarem, sim. Definitivamente é progresso. Outros funcionários começaram a se despedir e sair, mas Isabela hesitou por um momento. Ei, príncipe, disse, ajustando a alça da mochila. Está com pressa para ir embora? Daniel olhou ao redor como se esperasse que a resposta viesse das máquinas silenciosas. Com pressa? Não, não realmente. Por quê? Quero te mostrar algo, Isabela disse, caminhando em direção a uma porta que Daniel nunca havia notado antes. Quer vir comigo? Ela o conduziu por uma escada estreita nos fundos do prédio. Daniel a seguiu, curioso, ouvindo seus próprios passos ecoarem no metal. Para onde estamos indo? Perguntou, segurando o corrimão. Paciência, jovem aprendiz, Isabela respondeu por cima do ombro. Toda grande revelação precisa de suspense. Eles subiram 2 lances até chegarem a uma pesada porta marcada. Acesso restrito à manutenção do terraço. Isabela empurrou-a e gesticulou teatralmente. Bem-vindo ao meu escritório particular, anunciou. Daniel pisou no terraço e imediatamente entendeu por que Isabela o havia trazido ali. A vista era de tirar o fôlego. De lá, podiam ver toda São José se estendendo até o horizonte, com as montanhas ao fundo pintadas por tons dourados do sol poente. Uau! Murmurou Daniel, genuinamente impressionado. Incrível, não é? Disse Isabela, claramente orgulhosa de sua descoberta. Encontrei este lugar no meu 2º dia aqui. Eu venho aqui sempre que preciso pensar ou quando o barulho das máquinas fica demais. Ela o levou a um canto do terraço onde havia 2 cadeiras de plástico antigas e uma mesa improvisada feita de uma caixa virada. Este é meu cantinho zen pessoal, explicou Isabela, sentando-se em uma das cadeiras. Nada de sofisticado, mas tem a melhor vista da cidade. Daniel sentou-se na outra cadeira, ainda absorvendo a paisagem. É melhor do que qualquer restaurante chique em que já estive, disse, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Isabela olhar para ele com curiosidade. Mesmo? Ela perguntou. Um cara como você deve conhecer lugares incríveis. Daniel fez uma pausa, como escolhendo suas palavras cuidadosamente. Já estive em lugares caros, corrigiu. Mas isso é diferente. Parece real, Isabela. Sentiu algo mexer em seu peito com aquela resposta, mas rapidamente decidiu mudar de assunto antes que o momento ficasse sério demais. Falando em real, disse remexendo na mochila, tenho algo para você. Ela tirou um pequeno kit de eletrônica em uma caixa de plástico transparente e entregou a Daniel. Um presente? Ele perguntou surpreso. Um desafio final do dia, corrigiu Isabela com um sorriso brincalhão.
Você tem uma missão. Faça essa luzinha piscar. Se conseguir, posso considerar você um funcionário semifuncional. Daniel abriu a caixa e encontrou alguns componentes básicos: um pequeno LED, alguns fios, uma pilha minúscula e um resistor. Semifuncional? Repetiu, fingindo-se ofendido. Que generosidade! Ei, sou uma mulher de padrões elevados, Isabela provocou. Semifuncional é praticamente um elogio vindo de mim. Daniel riu e começou a examinar as peças. O sol poente lançava um brilho dourado, e ele se sentiu estranhamente relaxado no topo do prédio, longe do barulho e da pressão da fábrica. Certo, murmurou para si mesmo. LED, pilha, resistor, fios, como uma receita de bolo eletrônico. Ele começou a montar o circuito, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Não conseguia distinguir se era por nervosismo ou concentração intensa. Relaxa, príncipe, disse Isabela, percebendo sua tensão. É só um LED, não uma bomba nuclear. Eu sei, Daniel respondeu, tentando conectar um fio. Mas, depois do fiasco do capacitor flutuante, fiquei um pouco paranoico. Uma das pequenas peças escorregou de seus dedos e caiu no chão. Daniel se abaixou rapidamente para pegá-la, mas tropeçou na própria cadeira e quase caiu. Calma aí, Fred Astaire, Isabela riu, ajudando-o a se equilibrar. Fred Astaire não tropeçaria em cadeiras de plástico, respondeu Daniel com as bochechas coradas. Detalhes, disse Isabela, acenando com a mão. Com Isabela sentada ao lado dele, oferecendo dicas ocasionais, Daniel finalmente conseguiu conectar todos os componentes corretamente. Ao tocar o último fio na pilha, o pequeno LED acendeu e começou a piscar em um ritmo constante. Funciona! Exclamou Daniel, segurando o minúsculo circuito como se fosse um troféu olímpico. Parabéns! Você atingiu oficialmente o status semifuncional, anunciou Isabela solenemente. Daniel observou a luz piscando e, sem querer, disse algo que até a ele mesmo surpreendeu pela honestidade. Acho que a luz está piscando no ritmo do meu coração. Isabela revirou os olhos dramaticamente. Ah, ótimo! Agora o príncipe está se tornando poeta, brincou, embora seu sorriso fosse caloroso e sincero. Ei, isso foi uma observação científica legítima. Daniel se defendeu rindo. Claro, muito científico, Isabela respondeu sarcasticamente. Daqui a pouco você vai me dizer que as estrelas também estão se alinhando. Eles riram juntos, e o momento naturalmente ficou silencioso. O sol continuava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A pequena luz continuava piscando na mão de Daniel, criando um ritmo quase hipnotizante. Sabe, disse Isabela suavemente, você não é nem de longe o que eu esperava no primeiro dia. O que quer dizer? Daniel perguntou curioso. No primeiro dia, achei que você era só mais um rico mimado que nunca trabalhou de verdade. Ela admitiu. Mas você realmente tenta e não desiste quando erra. Daniel refletiu por um momento. Ninguém nunca me deu uma chance real de tentar e falhar, disse ele. Sinceramente, tudo sempre veio fácil demais. Isso é novo para mim. E você gosta? Isabela perguntou. Daniel olhou para a luz piscando, depois para a vista da cidade e por fim para Isabela. Gosto mais do que jamais pensei que fosse gostar, admitiu. O momento era simples, sincero e quase mágico, sem luxo, sem pressa, sem pressão. Apenas duas pessoas no terraço de uma fábrica, compartilhando um pôr do sol e uma pequena luz piscante que Daniel havia conseguido fazer funcionar sozinho. Pela primeira vez na vida, Daniel sentiu que havia encontrado algo que o dinheiro não podia comprar: a verdadeira satisfação de conquistar algo por mérito próprio. Na manhã seguinte, Daniel chegou apenas 5 minutos atrasado, o que Isabela considerou um milagre pessoal. Ele parecia mais relaxado, os ombros menos tensos e até o cabelo estava um pouco menos perfeito do que o habitual. Bom dia, funcionário semifuncional. Isabela o cumprimentou, entregando-lhe uma xícara de café. Bom dia para você também, chefe não oficial.
Daniel respondeu, aceitando o café com um sorriso. Enquanto dava um gole, Isabela percebeu algo que não havia notado nos últimos dias. O relógio no pulso de Daniel era claramente caro. Muito caro. Nada que um estagiário comum usaria. Relógio bonito, disse ela, tentando soar casual. Onde conseguiu? Daniel olhou para o próprio pulso como se estivesse vendo o relógio pela primeira vez. Ah, encontrei em promoção online, disse rapidamente. Sabe como é? Às vezes aparece uma boa oferta. Isabela ergueu uma sobrancelha. Aquele relógio parecia um Rolex, e promoções de Rolex online não eram exatamente comuns. Deve ter sido uma baita oferta, murmurou. Mais tarde, enquanto trabalhavam lado a lado organizando componentes, Jake apareceu com um contrato de fornecedor para Isabela assinar. Isa, pode dar uma olhada neste contrato? Jake perguntou. É do novo fornecedor de resistores. Isabela pegou o papel e começou a ler. Mas Daniel, quase instintivamente, olhou por cima do ombro dela. Esses termos de pagamento não são bons, comentou casualmente. 30 dias é padrão, mas eles pedem 15. E a cláusula sobre penalidades por atraso parece muito branda. Isabela e Jake olharam para ele surpresos. Como você sabe sobre termos de contrato? Isabela perguntou. Daniel percebeu que havia falado demais e corou levemente. Ah, eu assisti a alguns vídeos de negócios online, disse, tentando soar desinteressado. Reflexo corporativo, sabe? Reflexo corporativo? Isabela repetiu lentamente. Onde exatamente você trabalhava antes disso? Daniel hesitou um pouco, tempo demais. Trabalhei em algumas coisas diferentes, nada importante. Foi vago demais, e Isabela percebeu, mas antes que pudesse pressionar, Daniel rapidamente mudou de assunto. E você, Isabela? Sempre trabalhou com eletrônica? Não mude de assunto tão óbvio, príncipe, disse ela, embora seu tom carregasse um sorriso. Mas sim, sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Meu pai era mecânico, então cresci desmontando tudo. Seu pai deve ter ficado orgulhoso de ver você trabalhando aqui, disse Daniel, com curiosidade genuína na voz. Ele ficaria, respondeu Isabela, agora com a voz mais suave. Falecido há 3 anos, mas sempre dizia que eu tinha mãos de ouro para consertar qualquer coisa. Daniel parou o que estava fazendo e olhou para ela sinceramente. Sinto muito. Ele estava certo sobre suas mãos de ouro. Obrigada, murmurou Isabela, sentindo uma sensação quente se espalhar pelo peito. O momento foi interrompido por Sara, que se aproximou com uma planilha. Daniel, você entende de investimentos? Perguntou. Estou tentando decidir se vale a pena investir no plano de aposentadoria da empresa. Isabela esperava que Daniel desse uma resposta vaga ou pedisse tempo para pesquisar, mas em vez disso, ele começou a explicar imediatamente sobre diversificação de portfólio, fundos indexados e planejamento de longo prazo, com uma naturalidade que a deixou sem palavras. Mas você precisa considerar a taxa de administração, continuou Daniel, e comparar com opções de IRA. Normalmente, fundos com taxas abaixo de 0,5% são melhores a longo prazo. Sara assentiu, impressionada, e saiu para pensar melhor sobre o assunto. Isabela continuava observando Daniel com atenção. De onde exatamente você aprendeu sobre investimentos? Ela perguntou curiosa. Internet, Daniel respondeu rapidamente. Hoje em dia tem muito conteúdo educacional por aí. Hã? Isabela disse, claramente desconfiada. E contratos comerciais também da internet? O YouTube é basicamente uma universidade completa, Daniel brincou, evitando encará-la diretamente. Conforme o dia avançava, Isabela continuava percebendo pequenos detalhes que não batiam. Daniel reconhecia marcas caras de equipamentos, falava naturalmente sobre economia global e, certa vez, quase assinou um contrato de fornecedor sem perceber, só parando quando Isabela o advertiu. Na hora do almoço, sentaram-se juntos, como já se tornara costume. Daniel trouxe um sanduíche de casa que parecia ter sido feito por um chefe profissional. Quem fez esse sanduíche?
Isabela perguntou, observando os ingredientes perfeitamente organizados. Eu fiz, mentiu Daniel, com a expressão séria. Gosto de cozinhar. Isabela deu uma mordida em seu sanduíche simples e observou Daniel comer o seu com a elegância natural de alguém acostumado a refeições refinadas. Daniel, ela finalmente disse, posso te perguntar algo, pessoal? Ele parou de mastigar, tenso. Claro. Quem é você, de verdade? Ela perguntou, olhando diretamente em seus olhos. O coração de Daniel disparou. Por um instante, ele quase contou a verdade. Quase falou sobre o pai, sobre a fortuna, sobre tudo. Mas então pensou na forma como Isabela o olhava, como ela ria com ele, como o tratava como uma pessoa comum, mas valiosa. Sou apenas Daniel, disse suavemente. Um cara tentando descobrir seu lugar no mundo. Isabela estudou seu rosto por um longo momento. Havia honestidade naquela resposta, mesmo que não fosse a história completa. Tudo bem, ela disse finalmente. Só Daniel funciona para mim. Eles compartilharam um sorriso e Isabela sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Parte dela queria descobrir todos os segredos que Daniel claramente escondia, mas a outra parte, a que crescia a cada dia, só queria que ele continuasse ali, sendo aquele Daniel misterioso e genuíno que se tornara tão importante para ela. Do lado de Daniel, o peso do segredo se tornava mais intenso do que nunca. Cada piada compartilhada, cada olhar cúmplice, cada conexão verdadeira tornava a mentira mais dolorosa. Pela primeira vez na vida, ele não queria ser o filho do dono, não queria ser o herdeiro milionário. Queria apenas ser Daniel, o funcionário semifuncional que fazia Isabela sorrir. E esse desejo começou a doer de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. Isabela, disse suavemente, obrigado por me dar uma chance. De nada, príncipe, ela respondeu, com um sorriso caloroso e verdadeiro. Afinal, todo mundo merece uma segunda chance de ser semifuncional. Eles riram juntos, mas ambos sentiam algo mais profundo acontecendo, algo que nenhum dos dois ainda estava pronto para nomear. Na segunda-feira, o Sr. Miller convocou uma reunião geral e anunciou que Robert Harrison, um grande investidor do Vale do Silício, visitaria a fábrica na sexta-feira. Ele era conhecido por investir em startups de tecnologia e vinha avaliar as operações da empresa. Quero tudo perfeito, declarou Miller, ajustando os óculos nervosamente. Não podemos nos dar ao luxo de causar uma má impressão. Isabela entrou imediatamente em modo de organização total. Nos dias seguintes, coordenou uma limpeza profunda, reorganizou as estações de trabalho e criou um cronograma detalhado para garantir que tudo funcionasse como um relógio suíço. Príncipe, disse ela a Daniel, na sexta-feira você estará na linha de montagem com o resto da equipe. Visitantes importantes não precisam saber do nosso projeto secreto de reabilitação para estagiários desajeitados. Daniel riu, mas havia uma tensão em seus olhos que Isabela não conseguia decifrar. Claro, sem problema, respondeu. Vou me misturar perfeitamente com a multidão. Na quinta-feira, Isabela percebeu que Daniel estava mais quieto do que o normal. Durante o almoço, mal tocou no seu sanduíche gourmet disfarçado de caseiro. Está tudo bem? Ela perguntou. Você parece um pouco preocupado. Só pensando em algumas coisas, respondeu ele de forma vaga. Às vezes a vida fica complicada, não é? Ei, estamos falando do cara que fez um capacitor flutuar. Isabela brincou, tentando animá-lo. Sua vida não pode ser tão complicada assim. Daniel forçou um sorriso, mas Isabela podia perceber que ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Na manhã de sexta-feira, a fábrica estava impecável. Cada máquina brilhava, cada bancada estava organizada e todos os funcionários vestiam uniformes limpos e recém-passageados. Isabela chegara 2 horas mais cedo para fazer os ajustes finais. Tudo perfeito, murmurou para si mesma, conferindo sua lista pela 10ª vez. Daniel chegou no horário habitual e foi direto para a linha de montagem, conforme planejado. Isabela percebeu que ele parecia nervoso, mas achou que fosse apenas a pressão geral que todos sentiam.
Exatamente às 10 horas, uma limusine preta parou em frente à fábrica. Robert Harrison desceu do veículo com a postura confiante de alguém acostumado a avaliar empresas milionárias. Era um homem alto, com cabelos grisalhos e um terno que provavelmente custava mais que o salário mensal de Isabella. Sr. Miller o recebeu na entrada, claramente nervoso, mas tentando manter a compostura profissional. Senhor Harrison, bem-vindo à nossa filial de San José, disse Miller, estendendo a mão. Obrigado por me receber, respondeu Harrison, apertando sua mão firmemente. Estou ansioso para conhecer suas operações. Isabella observava à distância, enquanto Harrison, Miller e 2 assistentes iniciavam o tour pela fábrica. Ela havia planejado cada parada, cada demonstração, cada detalhe para causar a melhor impressão possível. Tudo corria bem. Harrison fazia perguntas inteligentes sobre os processos. Parecia impressionado com a organização e até sorriu quando Jake demonstrou uma nova técnica de soldagem. Eles se aproximavam da área de montagem onde Daniel estava trabalhando, quando Isabella sentiu uma tensão estranha no ar. Daniel, concentrado em sua estação, levantou o olhar ao ouvir as vozes se aproximando. E então aconteceu. Robert Harrison parou abruptamente ao ver Daniel. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, e ele caminhou diretamente até ele, ignorando completamente o Sr. Miller, que tentava guiá-lo para outra área. "Meu Deus!" exclamou Harrison, estendendo a mão entusiasticamente. "Sr. Wentworth, é uma honra vê-lo novamente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada máquina na fábrica pareceu parar de funcionar ao mesmo tempo. Todos os trabalhadores próximos congelaram, ferramentas suspensas no ar, olhos arregalados de surpresa. Isabella piscou uma vez, depois 2, e depois várias vezes seguidas, como se isso pudesse mudar o que acabara de ouvir. "Senhorita Wentworth", repetiu suavemente, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Daniel ficou completamente pálido. Olhou para Harrison, depois para Isabella, e novamente para Harrison, como um cervo pego em farol de carro. Daniel, começou, mas sua voz falhou. "Richard me disse que você estava adquirindo alguma experiência de trabalho aqui", continuou Harrison, completamente alheio ao constrangimento que acabara de causar. Que iniciativa notável! Aprender o negócio do chão de fábrica, conhecer de verdade as operações. Seu pai deve estar tão orgulhoso. Jake deixou cair uma chave de fenda. O som do metal atingindo o chão ecoou pela fábrica como um disparo. Isabella sentiu o mundo parar de girar. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com clareza dolorosa. O relógio caro, o conhecimento sobre investimentos, os contratos, a confiança nos assuntos empresariais, os sanduíches gourmet, a forma como ele falava sobre a vida corporativa. "Wentworth", ela sussurrou, e de repente o nome da empresa na entrada da fábrica ganhou um significado completamente novo. Ela poderia imaginar Daniel como muitas coisas, mas nunca como filho do dono. O Sr. Miller tentou intervir, claramente em pânico. "Sr. Harrison, talvez devêssemos continuar o tour." Mas Harrison estava em seu elemento, empolgado por ter esbarrado em Daniel. "Não, não, isso é perfeito", disse, batendo palmas ao ver o futuro CEO trabalhando lado a lado com os funcionários. Que estratégia de liderança brilhante! Isabella sentiu os joelhos fraquejarem. CEO, futuro CEO. As palavras ecoavam em sua mente como sinos de funeral. Daniel finalmente encontrou a voz, mas saiu como um sussurro rouco. "Sr. Harrison, talvez este não seja o melhor momento." "Besteira", Harrison interrompeu. "Estou realmente impressionado com sua dedicação. Richard sempre disse que você tinha potencial, mas vê-lo aqui, realmente trabalhando, isso é liderança de verdade." Isabella olhou ao redor e viu todos os funcionários observando de um lado para o outro, como se assistissem a um filme em câmera lenta. A boca de Sarah estava aberta. Tommy balançava a cabeça devagar. Jake parecia tentando resolver um problema matemático impossível.
A realização atingiu Isabela como uma tonelada de tijolos. O estagiário desajeitado que ela treinara, provocara, ensinara a comer um burrito chamado Príncipe do Caos, era literalmente um príncipe. O príncipe de todo o lugar. Ela não sabia se ria da ironia cósmica da situação, se chorava pelo constrangimento de ter tratado o futuro dono da empresa como uma criança perdida, ou se gritava de raiva por ter sido completamente enganada. Isabela, disse Daniel suavemente, dando um passo em sua direção. Ela olhou para ele e, naquele instante, tudo o que haviam compartilhado nas últimas semanas ganhou um novo e doloroso significado. Cada risada, cada momento no terraço, cada conversa sincera, tudo construído sobre uma mentira. Você, ela disse, a voz tremendo entre choque e algo que poderia ser raiva ou dor. Eu posso explicar, disse Daniel rapidamente. Isabela balançou a cabeça lentamente, ainda tentando processar o peso da revelação. O filho do dono, murmurou. O futuro CEO. O príncipe do caos é um príncipe de verdade. E com essa realização, Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por um momento que pareceu eterno, ela ficou ali, encarando Daniel como se fosse um completo estranho. O barulho da fábrica gradualmente retornou, mas havia uma tensão no ar que todos podiam sentir. Isabela. Daniel tentou novamente, dando outro passo em sua direção, mas Isabela já estava se movendo. Sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou rapidamente em direção à saída da área de produção. Não correu, não fez cena, apenas saiu com a determinação de alguém que precisava urgentemente de ar fresco. Isabela, espere! Daniel chamou, mas ela não olhou para trás. Robert Harrison, finalmente percebendo que havia entrado em alguma situação complicada, parecia confuso enquanto olhava entre Daniel e a figura que se afastava. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ao Sr. Miller. Miller, suando nervosamente, tentou rapidamente retomar o controle da situação. Não se preocupe, Sr. Harrison. Vamos continuar o tour por aqui, disse, desviando o investidor da confusão. Daniel tentou seguir Isabela, mas Jake se colocou discretamente em seu caminho. Cara, talvez dê um pouco de espaço para ela, sugeriu Jake suavemente. Mas eu preciso me explicar, protestou Daniel. Explicar o quê? Sarah apareceu ao lado deles, braços cruzados. Que você é o filho do dono e estava apenas fingindo ser um de nós. Não foi assim, Daniel disse, defendendo-se. Não? Tommy entrou no grupo, claramente divertido. Porque, do meu ponto de vista, o príncipe do caos realmente é um príncipe. Os outros funcionários começaram a se reunir, cochichando entre si. Alguns pareciam achar tudo hilário. Outros claramente se sentiam traídos ou confusos. Ele nos enganou, murmurou uma funcionária do controle de qualidade. Honestamente, é meio genial, disse outra. O futuro CEO aprendendo de verdade como a fábrica funciona. Coitada da Isabela. Sarah balançou a cabeça. Ela deve se sentir tão tola por ter dado ordens ao futuro chefe. Daniel ouviu os comentários como se fossem punhais. Cada palavra confirmava seu pior medo sobre a reação das pessoas à sua verdadeira identidade. Quando o tour finalmente terminou e Robert Harrison se foi, Daniel procurou Isabela pela fábrica, mas ela havia simplesmente desaparecido. Perguntou a vários funcionários, mas ninguém sabia onde ela estava. O resto do dia passou como um borrão. Daniel tentou trabalhar normalmente, mas não conseguia se concentrar. Cada vez que alguém olhava para ele, ele se perguntava se estavam vendo Daniel ou o filho do dono. Quando o turno acabou, ele correu para o estacionamento, esperando encontrar Isabela saindo, mas ela já havia partido. Naquela noite, sozinho em seu apartamento em Malibu, Daniel pegou o telefone e discou para Isabela. Tocou várias vezes antes de cair na caixa postal. Isabela, sou eu, disse depois do sinal. Por favor, me dê a chance de explicar. Eu sei que você deve estar muito chateada, mas me ligue de volta. Ele esperou 1 hora. Nada. Então enviou uma mensagem. Posso explicar tudo. Por favor, me dê uma chance.
2 horas depois, ainda sem resposta, Daniel andava de um lado para o outro, inquieto e frustrado. Ele nunca havia se importado tanto com a opinião de alguém. A vida inteira. Se alguém ficasse bravo com ele, ele simplesmente seguiria em frente. Sempre havia outras pessoas, diversão, distrações. Mas Isabela era diferente. A opinião dela realmente importava de uma forma que ele não conseguia compreender completamente. Então, ele percebeu o pequeno kit de eletrônica sobre a mesa de centro, o mesmo que eles haviam usado juntos no terraço. Ele o tinha levado para casa como lembrança daquele momento especial. Uma ideia surgiu. Se ele conseguisse montar o circuito sozinho, talvez pudesse ajudá-lo a pensar em como consertar as coisas com Isabela. Daniel sentou-se no sofá e cuidadosamente desmontou o kit. Tinha certeza de que lembrava como montá-lo novamente. Afinal, Isabela havia explicado cada passo com tanta clareza. Pegou o pequeno LED e conectou onde achava que deveria ir. Depois pegou o resistor e posicionou no lugar que acreditava correto. Conectou os fios, baseando-se na memória de como haviam feito juntos. Quando terminou, conectou a bateria. Nada. Isso é estranho, murmurou, verificando as conexões. Tentou novamente, trocando a posição dos resistores. Ainda nada. Na terceira tentativa, fez uma configuração totalmente diferente. A luz piscou uma vez e apagou. Quase, disse a si mesmo, se sentindo encorajado. Mas na quarta, quinta e sexta tentativas, nada funcionou. Cada combinação que ele tentou terminou em fracasso total. Daniel recostou-se no sofá, olhando para os componentes espalhados sobre a mesa de centro, e soltou um longo suspiro. Sem você, nada funciona, sussurrou, como se as peças à sua frente pudessem entender. A ironia não passou despercebida. Ali estava ele, filho de um magnata da eletrônica, e não conseguia nem acender um pequeno LED. Mas não era apenas sobre o circuito, era sobre tudo. Sem Isabela guiando-o, ensinando-o, rindo com ele e corrigindo seus erros, nada parecia funcionar. Nem a eletrônica, nem o trabalho, nem ele mesmo. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, Daniel Wentworth enfrentava um problema que dinheiro, charme ou conexões familiares não podiam resolver. Ele havia perdido a confiança de alguém que realmente importava, e não havia atalhos para reconquistá-la. Tentou ligar para Isabela mais uma vez. Caixa postal. Isabela, disse com a voz mais vulnerável do que nunca. Eu sei que estraguei tudo. Deveria ter te contado a verdade desde o início, mas, por favor, não desista de mim. Eu ainda sou o mesmo cara que você ensinou a comer um burrito, o mesmo que fez um capacitor flutuar. Ainda sou o príncipe do caos que precisa da sua ajuda para não explodir a fábrica. Aparentemente, ainda preciso da sua ajuda para fazer uma luzinha simples piscar. Daniel desligou o telefone e ficou olhando para o teto de seu apartamento absurdamente caro. Pela primeira vez, todo aquele luxo parecia vazio e sem sentido. Ele havia descoberto algo mais valioso do que qualquer herança: ser valorizado pelo que realmente era, e não pelo que possuía. E agora tinha perdido isso por não ter sido corajoso o suficiente para ser honesto desde o começo. Naquele momento, Daniel percebeu que teria que fazer algo que nunca havia feito antes: conquistar uma segunda chance, em vez de simplesmente esperar que ela lhe fosse entregue. Mas primeiro precisava descobrir como fazer isso sem parecer que estava usando seu status ou dinheiro para forçar o perdão. Era o maior desafio de sua vida, e pela primeira vez não havia manual de instruções para seguir. O sábado chegou como uma lenta tortura para Daniel. Ele passou toda a sexta-feira na fábrica, sendo habilmente evitado por Isabela. Cada vez que tentava se aproximar, ela misteriosamente precisava verificar algo urgente no outro lado do prédio. Quando ele ia para a seção de eletrônicos, ela se dirigia à sala de suprimentos. Ao tentar encontrá-la na cafeteria, ela aparentemente decidia iniciar um jejum. Ela está me evitando com precisão de GPS, Daniel reclamou a Jake durante o almoço. Cara, ela poderia ensinar evasão tática para o exército. Jake respondeu claramente divertido. Eu a vi dar a volta completa na fábrica,
só para evitar sua estação de trabalho. Sara, sentada na mesa ao lado, se inclinou para entrar na conversa. Ontem ela me pediu para buscar algumas peças no depósito. Quando voltei, descobri que as peças estavam na mesa dela o tempo todo. Ela só queria uma desculpa para sair quando te viu chegando. Daniel suspirou dramaticamente. Preciso falar com ela. Como vou explicar qualquer coisa se ela não fica em um lugar por mais de 5 segundos? Talvez você devesse tentar uma abordagem diferente, sugeriu Tommy. Tipo, descobrir para onde ela vai depois do trabalho. Daniel parecia considerar a ideia. Não seria meio perseguição? Não, se suas intenções forem honestas e românticas, ofereceu Sara. Aí vira mais um tipo de emboscada romântica. Emboscada romântica? Daniel repetiu pensando. Isso soa melhor do que perseguição. Jake riu. Cara, você sabe que está desesperado quando emboscada romântica parece um plano sólido. Depois de uma investigação discreta, Daniel descobriu, através de Betty, da cafeteria, que Isabela frequentemente ia a um café chamado All Coffee Corner, em Santana Row, após o trabalho. Betty mencionou casualmente, falando de como Isabela sempre pedia para levar um pedaço de bolo de cenoura daquele lugar fofo onde pegava café. Na tarde de sábado, Daniel estacionou seu carro do outro lado da rua e observou o café como um detetive particular. Sentia-se um pouco ridículo, mas a determinação de falar com ela superava qualquer constrangimento. Às 16h30, viu Isabela entrar no café. Vestia jeans e uma blusa casual, cabelos soltos, e parecia mais relaxada do que havia estado em dias na fábrica. Daniel respirou fundo, conferiu seu reflexo no retrovisor e decidiu. Aquele era o momento. Ele atravessou a rua com determinação, mas no momento em que abriu a porta do café, os nervos o dominaram. Entrou rápido demais, não percebeu um cliente saindo com uma bandeja com 4 cafés e quase causou uma colisão em câmera lenta. Cuidado! Gritou o homem, tentando equilibrar a bandeja. Desculpe muito. Daniel pediu desculpas várias vezes, tentando estabilizar os copos. Está tudo bem? Caiu alguma coisa? O pequeno incidente já havia atraído a atenção de metade do café. As pessoas olhavam com aquele olhar curioso que se dá quando entra alguém trazendo entretenimento inesperado. Isabela, sentada em uma mesa no canto, ergueu os olhos do livro e imediatamente revirou-os ao ver Daniel. Oh, não! Murmurou para si mesma. Daniel, finalmente livre do homem com a bandeja, procurou por Isabela e a avistou. Caminhou em direção a ela com a graça de alguém que acabara de protagonizar uma cena embaraçosa. Isabela, disse ao chegar à mesa. Daniel, respondeu ela friamente, fechando o livro e cruzando os braços. Que coincidência incrível te encontrar aqui. Ok, não foi coincidência, admitiu ele, percebendo que várias pessoas ainda os observavam. Eu precisava falar com você aqui, na frente de todos. Isabela fez um gesto discreto em direção às mesas próximas, onde os clientes fingiam não ouvir, mas claramente absorviam cada palavra. Tentei falar com você na fábrica, mas você... Daniel fez um gesto como alguém correndo. Você passou o dia inteiro fugindo de mim. Eu não fugi, protestou Isabela. Você estava ocupada. Ocupada evitando contato visual, rebateu Daniel. Uma senhora mais velha, na mesa ao lado, sussurrou algo para o marido, que imediatamente virou a cabeça para observar melhor a conversa. Daniel percebeu que tinha uma plateia e pensou que, se ia fazer cena, ao menos seria honesto. Isabela, começou com a voz mais séria, eu menti sobre quem eu era. O barulho no café diminuiu visivelmente. Até o barista parou de bater o leite para ouvir. Eu sei, respondeu Isabela, tentando manter a voz baixa. Mas não foi por maldade. Foi porque com você eu podia simplesmente ser eu mesmo. Daniel continuou, ignorando o fato de que estava fazendo uma confissão muito pública. Isabela tentou manter a expressão firme, mas Daniel percebeu que seus olhos vacilaram por um instante. Pela primeira vez na minha vida, ele continuou, tropeçando um pouco nas palavras. Eu não era apenas um sobrenome.
Não era uma conta bancária. Não era o filho famoso de alguém. Eu era apenas Daniel. O café estava agora completamente silencioso. Até a máquina de expresso parou de fazer barulho. Daniel, que não sabia nem comer um burrito, acrescentou, um sorriso nervoso surgindo em seu rosto. Daniel, que fazia capacitores flutuar. Daniel, que precisava de um manual de sobrevivência para funcionários desastrados. Isabela sentiu sua determinação começar a ceder, mas tentou manter a postura. E você achou que eu não merecia saber a verdade? Ela perguntou. Eu estava com medo, admitiu Daniel. Com medo de que você parasse de me olhar do mesmo jeito, com medo de que você parasse de rir dos meus erros, com medo de que você começasse a me tratar como bem, como todo mundo faz. Como todo mundo? Isabela perguntou genuinamente curiosa, apesar de si mesma. Como se eu fosse especial por causa do dinheiro do meu pai, Daniel explicou. Como se cada palavra que eu dissesse tivesse que ser sábia só porque tenho uma herança. Como se eu não tivesse direito de cometer erros porque, bem, porque ricos não erram. Eles apenas fazem investimentos ruins. Apesar de si mesma, Isabela quase sorriu com o último comentário. A senhora na mesa ao lado sussurrou alto para o marido. Isso é melhor do que aquelas novelas da tarde. Daniel ouviu o comentário e olhou ao redor, percebendo que pelo menos 10 pessoas ouviam cada palavra. Talvez nós devêssemos... Ele começou. Não, interrompeu Isabela, uma faísca de divertimento surgindo em seus olhos pela primeira vez desde a revelação. Você começou esse drama público, então termine-o. Daniel engoliu em seco e decidiu continuar. Isabela, eu sei que errei. Deveria ter te contado a verdade desde o primeiro dia, mas estes últimos dias foram os melhores da minha vida, não por causa do trabalho, da fábrica ou de aprender sobre eletrônica. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Foi por sua causa. Por causa do jeito que você me olhou quando finalmente fiz algo certo. Pelo jeito que você riu quando eu errei. Pelo modo como você me tratou como uma pessoa normal. Isabela estudou seu rosto por um longo momento. Podia ver a sinceridade nos olhos dele, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Finalmente, suspirou e, com um sorriso brincalhão que fez o coração de Daniel disparar, disse: Agora, vai me pagar o café, príncipe? A tensão no café se dissipou instantaneamente. Risadas se espalharam pelas mesas próximas e até o barista sorriu e voltou ao trabalho. Eu pago seu café pelos próximos 10 anos se você me perdoar, respondeu Daniel aliviado. 10 anos? Isabela ergueu uma sobrancelha. Por todo o drama que você causou, acho que 15 anos seria mais justo. Fechado, disse Daniel sem hesitar. Isabela finalmente deu um sorriso verdadeiro, e Daniel sentiu que podia respirar novamente pela primeira vez em 2 dias. Na segunda-feira seguinte, Daniel chegou à fábrica, preparado para enfrentar as consequências de sua revelação pública. Passou todo o domingo imaginando como seus colegas o tratariam, agora que todos sabiam quem ele realmente era. O que Daniel não esperava era encontrar Jake na entrada, segurando um celular e rindo descontroladamente. Cara, você precisa ver isso, disse Jake, aproximando-se com o aparelho. Você se tornou uma lenda por aqui. Daniel olhou para a tela e viu um vídeo seu da semana anterior, carregando uma caixa totalmente do jeito errado, quase derrubando uma pilha inteira de componentes. O vídeo tinha uma trilha sonora engraçada e legendas que diziam: Quando você mente no currículo, mas consegue o emprego mesmo assim. Quem fez isso? Perguntou Daniel surpreso. Tommy, respondeu Jake, ainda rindo. Ele tem talento para a edição. Espere até ver os outros. Outros? Daniel engoliu em seco. Enquanto caminhava pela fábrica, percebeu que vários funcionários o olhavam de forma diferente. Não com raiva ou ressentimento, como temia, mas com uma mistura de diversão e algo que parecia carinho. Sarah se aproximou na área de produção. Daniel, você precisa ver sua compilação de memes, disse ela, mal conseguindo segurar o riso.
Tommy fez uma série inteira. Ela mostrou outro vídeo. Daniel na cafeteria, perguntando se havia opções com óleo de trufa, editado com efeitos dramáticos e a legenda. Quando a realeza visita o McDonald's, eu fico ridículo, Daniel murmurou. Você está exagerando. Você está adorável, corrigiu Sarah. É por isso que todo mundo gosta. Não é maldoso. É afetuoso, Tommy apareceu, segurando seu próprio celular. Ei, príncipe, quer ver minha obra-prima? Perguntou animadamente. É você tentando montar aquele painel de controle. Editei com música clássica, tipo um documentário da National Geographic sobre a evolução humana. Daniel assistiu ao vídeo de si mesmo conectando fios aleatoriamente com uma narração inventada por cima. Aqui vemos o jovem príncipe em seu habitat natural, tentando dominar a antiga arte da eletrônica básica. Para sua própria surpresa, Daniel começou a rir. Isso é realmente muito engraçado, admitiu. Viu? Disse Tommy orgulhoso. E a melhor parte é que você não está bravo. A maioria dos chefes ficaria furiosa se virasse meme. Tecnicamente, ainda não sou chefe de ninguém, Daniel apontou. E além disso, você está certo. Eu realmente estava ridículo. Isabela se aproximou do grupo com um sorriso. Daniel não conseguiu decifrar de imediato suas intenções. Bom dia, celebridade da internet, disse ela. Vi que você virou estrela nas nossas redes internas. Isabela, disse Daniel, ainda incerto sobre como estavam depois da conversa no café. Sobre ontem. Ontem você me comprou café e bolo de cenoura, interrompeu Isabela. Estamos quites por enquanto. Daniel sorriu, aliviado. O tom dela estava muito mais leve do que nos últimos dias. Bom, porque eu preciso da sua ajuda com um projeto. Projeto? Isabela ergueu uma sobrancelha. Que tipo de projeto? É uma surpresa, disse Daniel tentando soar misterioso. Você confia em mim? Isabela fingiu pensar profundamente. Considerando seu histórico com eletrônica? Não exatamente, mas estou curiosa o suficiente para supervisionar e garantir que você não eletrocute ninguém. Durante toda a manhã, Daniel trabalhou secretamente em um painel eletrônico especial, enquanto Isabela observava cada movimento dele. O que exatamente você está tentando fazer? Perguntou ela, vendo-o conectar LEDs em um padrão específico. Você vai ver, respondeu Daniel concentrado. Só me diga se estou ligando os fios certos nos lugares certos. Aquele fio azul deve ir ali, Isabela apontou. E certifique-se de que o resistor esteja no lugar certo ou tudo vai queimar. Foram quase 2 horas, mas finalmente Daniel terminou seu projeto secreto. Um painel com vários LEDs conectados de forma que, ao serem ligados, formassem palavras. Pronto, disse respirando pesadamente. Agora você pode acionar aquele interruptor ali? Isabela olhou para o painel desconfiada. Se isso explodir, você vai lavar minhas roupas por 1 mês, avisou. Fechado, concordou Daniel. Quando Isabela acionou o interruptor, os LEDs se acenderam em sequência, formando as palavras: Quer namorar comigo? A fábrica inteira pareceu parar. Trabalhadores de todos os cantos começaram a se aglomerar para ver o que acontecia. Jake assobiou impressionado. Cara, isso é melhor do que qualquer filme romântico que já vi, disse. Isabela ficou vermelha como um tomate, mas não conseguiu esconder o sorriso que se espalhou pelo rosto. Sério? Perguntou. Você está me convidando usando um painel eletrônico? Bem, Daniel disse nervoso. Você sempre disse que eu precisava aprender a fazer as coisas funcionarem de verdade. Este funciona, né? Isabela olhou para o painel, depois para Daniel, e então para toda a equipe reunida ao redor, claramente esperando sua resposta. Você percebe que, se eu disser não, você será o cara que levou um fora na frente de um painel eletrônico, certo? Ela disse, tentando manter o tom sério. Percebo, respondeu Daniel. Mas achei que valia o risco. Tommy ergueu o celular. Isso definitivamente vai virar meme, murmurou. Isabela suspirou dramaticamente. Bom, tenho algumas condições.
disse. O coração de Daniel disparou. Condições? Primeiro, você continua sendo meu estagiário até eu decidir que você se formou no programa de reabilitação de funcionários desastrados. Concordo, Daniel disse rapidamente. Segundo, sem tratamento especial só porque você é filho do dono. Se você errar, vou corrigir você na frente de todos, como sempre fiz. Concordo, Daniel repetiu. Terceiro, você vai me ensinar a fazer aquele sanduíche gourmet que traz todo dia, porque não tem como você estar fazendo isso sozinho. Daniel riu. Fechado. Mais alguma condição? Isabela fingiu pensar por um momento, claramente aproveitando o suspense que criava. Só mais uma, disse, dando um passo em direção a Daniel. Você precisa prometer que nunca mais vai mentir sobre quem é. Porque eu gosto do Daniel de verdade, com todos os defeitos eletrônicos inclusos. Eu prometo, Daniel disse, a voz ficando mais séria. Isabela sorriu e, sem aviso, deu-lhe um beijo rápido, mas cheio de significado. Aceito, disse, mas você ainda é meu estagiário e ainda tem muito a aprender. Toda a fábrica explodiu em aplausos e assobios. Jake gritou. Finalmente! Sarah bateu palmas animadamente e Tommy já estava gravando tudo para o próximo vídeo. Melhor pedido de relacionamento da história da fábrica, declarou Betty, que saiu da cafeteria para ver o que estava acontecendo. Daniel segurou a mão de Isabela, ainda incrédulo por ter dado certo. Então, tecnicamente, você agora é minha chefe e minha namorada? Perguntou. Tecnicamente, você ainda é o príncipe do caos que não sabe a diferença entre fios de alta e baixa voltagem, respondeu Isabela. Então, sim, eu definitivamente ainda sou sua chefe. A equipe riu, e Daniel percebeu que, pela primeira vez na vida, estava exatamente onde queria estar, cercado por pessoas que gostavam dele pelo que ele era e não pelo que possuía, com uma namorada que não tinha medo de colocá-lo no lugar e com um futuro que ele teria que construir com suas próprias mãos. Era ao mesmo tempo assustador e empolgante, e certamente melhor do que qualquer vida de luxo e privilégios que ele havia vivido antes. 2 semanas após a proposta eletrônica, a vida na fábrica havia se estabelecido em uma nova rotina. Daniel e Isabela trabalhavam lado a lado, com ela supervisionando seu progresso, enquanto ele demonstrava um nível de dedicação que surpreendia a todos, inclusive a ele mesmo. Na manhã de quinta-feira, Daniel estava concentrado montando um painel de controle complexo quando Isabela se aproximou com um olhar preocupado. Príncipe, ela disse, temos uma situação. O Sr. Miller acabou de me avisar que seu pai está a caminho. Daniel quase deixou cair o resistor que segurava. Meu pai aqui? Perguntou, surpreso. Ele não disse nada sobre vir. Aparentemente, ele queria fazer uma visita surpresa, explicou Isabela. Miller está em total pânico. Ele quer que você haja como o filho do dono. Daniel olhou para o painel meio pronto à sua frente e depois para Isabela. E se eu não quiser? Perguntou. Como assim? Isabela franziu a testa. E se você quiser que ele me veja exatamente assim, trabalhando, aprendendo, sendo eu mesmo? Daniel gesticulou para si mesmo, vestindo o uniforme da fábrica, com uma pequena mancha de solda na camisa. Isabela estudou seu rosto por um momento. Tem certeza? Porque seu pai provavelmente espera te encontrar em algum escritório executivo, não montando painéis eletrônicos. Tenho certeza, respondeu Daniel, voltando ao trabalho. Se ele quer me ver, vai ver quem eu realmente sou agora. 15 minutos depois, Richard Wentworth entrou na fábrica com a presença imponente de alguém que havia construído um império. Alto, cabelos grisalhos, bem penteados e um terno que provavelmente custava mais que um carro novo. O Sr. Miller o seguia, claramente nervoso, tentando guiá-lo em direção aos escritórios. Sr. Wentworth, se quiser subir ao meu escritório, posso chamar Daniel para nos encontrar, sugeriu Miller. Na verdade, disse Richard, parando e olhando ao redor da área de produção.
Gostaria de ver como as operações funcionam primeiro. Onde está meu filho? Miller discretamente apontou para onde Daniel trabalhava, concentrado no painel, com Isabela ao lado oferecendo orientação. Richard observou por um momento, claramente surpreso. Esperava encontrar Daniel em algum escritório delegando tarefas ou, na pior das hipóteses, fingindo trabalhar. Ele não esperava vê-lo realmente focado em uma tarefa técnica, ligeiramente suando de concentração. Interessante, murmurou Richard, caminhando na direção deles. Daniel percebeu a aproximação e olhou para cima. Ao ver o pai, sua primeira reação foi tensão, mas rapidamente se forçou a manter a calma. Oi, pai, disse simplesmente, sem parar o que estava fazendo. Daniel, respondeu Richard, observando a cena. Posso perguntar o que você está fazendo? Estou montando um painel de controle para a linha 3, explicou Daniel, mostrando o projeto. Isabela está me ensinando sobre circuitos de segurança integrados. Richard olhou para Isabela, que manteve postura profissional, mas claramente protetora de Daniel. E você é? Perguntou Richard. Isabela Lockhart, técnica de produção, respondeu ela, estendendo a mão. Uma supervisora não oficial do seu filho. Supervisora? Richard ergueu uma sobrancelha. Alguém precisa garantir que ele não eletrocute ninguém, disse Isabela com um sorriso. Ele melhorou muito, mas ainda precisa de supervisão constante. Jake, trabalhando no banco próximo, não resistiu. Você devia ter visto ele no primeiro dia, Sr. Wentworth. Quase derrubou metade da fábrica tentando carregar uma caixa. É verdade. Sarah entrou na conversa, rindo. Mas agora ele melhorou muito. Jake continuou, ainda sorrindo. Daniel protestou, mas não conseguiu esconder o sorriso. A fábrica estava testemunhando não apenas seu esforço, mas também sua evolução, e pela primeira vez parecia que ele realmente pertencia àquele lugar. E você devia ver os vídeos que o Tommy fez. Daniel virou nosso meme oficial. Richard observava as interações com surpresa crescente. Havia algo natural, um senso genuíno de camaradagem entre seu filho e os funcionários que ele nunca havia visto antes. Daniel, disse Richard, posso falar com você em particular? Daniel hesitou, olhando para Isabela. Vá, ela o incentivou. Seu painel ainda vai estar aqui quando você voltar. Pai e filho caminharam até uma área mais tranquila da fábrica. Bem, começou Richard, isso não era exatamente o que eu esperava encontrar. O que você esperava? Perguntou Daniel. Sinceramente, esperava te encontrar fingindo trabalhar, contando os minutos até poder voltar para Malibu, admitiu Richard. Mas você parece diferente. Sou diferente, confirmou Daniel. Como assim? Daniel pensou por um momento antes de responder. Pela primeira vez na minha vida, acordo de manhã sabendo que tenho algo importante para fazer. Algo que só eu posso fazer porque aprendi a fazer. Richard observou o rosto do filho, notando uma maturidade que antes não existia. E você quer ficar aqui? Quero, respondeu Daniel sem hesitar. Sei que não era o plano original, mas pai, eu gosto de quem me tornei aqui. Gosto de trabalhar com minhas mãos, resolver problemas de verdade, fazer parte de uma equipe de verdade. E a jovem senhora, Isabela? Perguntou Richard, com um sorriso conhecedor. Daniel corou levemente. Ela é especial, mas não é só por causa dela. É tudo. Ele gesticulou em direção à fábrica. Pela primeira vez, sinto que conquistei o que tenho porque trabalhei por isso. Richard ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras do filho. Você sabe que ainda é meu herdeiro, certo? Ele finalmente disse. Um dia tudo isso será seu de qualquer forma. Eu sei, respondeu Daniel. Mas quando esse dia chegar, quero estar pronto. Quero realmente entender o negócio, não apenas os números de uma planilha. Richard sorriu, e era um sorriso genuíno de orgulho. Estou impressionado, admitiu, e orgulhoso, muito orgulhoso.
Eles retornaram à área de produção, onde Isabela ainda trabalhava no painel de Daniel. Isabela, disse Richard, posso falar com você um instante? Isabela olhou nervosamente para Daniel, que lhe deu um aceno encorajador. Claro, Sr. Wentworth. Gostaria de lhe agradecer, Richard disse com simplicidade. Agradecer? Isabela perguntou confusa. Por ver potencial no meu filho quando ele mesmo não conseguia enxergar. Por ser paciente com ele, por ajudá-lo a se tornar isso. Ele gesticulou em direção a Daniel, que voltara ao trabalho com energia renovada. Isabela sorriu. Ele fez todo o trabalho duro, Sr. Wentworth. Eu apenas guiei um pouco o processo. Bem, disse Richard, gostaria de conversar sobre uma promoção. Esta empresa precisa de pessoas como você em cargos de liderança. Isabela piscou, surpresa. Uma promoção? Supervisora de desenvolvimento de talentos? Richard explicou, com foco especial em programas de mentoria e integração. Interessada? Isabela olhou para Daniel, que brilhava de felicidade por ela. Muito interessada, respondeu. Naquela tarde, enquanto Richard se preparava para sair, chamou Daniel de lado para uma última conversa. Filho, disse Richard, estou orgulhoso da pessoa que você se tornou. E essa Isabela, ela é especial. Incrível. Daniel concordou. Ela me ajudou a descobrir quem eu realmente sou. Então não a deixe escapar, aconselhou Richard, sorrindo. E continue trabalhando duro. O mundo precisa de mais líderes que entendam o valor do trabalho honesto. Enquanto via o pai partir, Daniel sentiu um profundo senso de realização. Ele havia encontrado não apenas o amor, mas um propósito. E pela primeira vez na vida, olhava genuinamente para o futuro com expectativa. 6 meses haviam se passado desde que Daniel começou sua jornada na fábrica. O que começou como uma punição do pai transformou-se na melhor decisão de sua vida. Ele e Isabela trabalhavam lado a lado todos os dias. Ela em seu novo papel como supervisora de desenvolvimento de talentos e ele aprendendo cada aspecto do negócio com uma dedicação que surpreendia a todos. Na sexta-feira, ao final do expediente, Isabela estava reunindo seus materiais quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Daniel. Me encontre no telhado, urgente. É uma questão de vida ou morte ou café. Isabela ergueu a sobrancelha, intrigada. Daniel havia saído da fábrica 15 minutos antes, dizendo que tinha esquecido algo no carro. Curiosa e ligeiramente preocupada, ela subiu as escadas até o telhado, que havia se tornado seu refúgio especial. Quando abriu a porta, ficou completamente sem palavras. O pôr do sol tingia o céu de tons dourados e rosados, lançando uma luz mágica sobre toda a cena. Pequenas velas elétricas estavam espalhadas pelo chão, luzes cintilantes decoravam o corrimão, e uma placa eletrônica improvisada atrás de Daniel formava uma mensagem em LEDs brilhantes. Isabela leu a mensagem e imediatamente explodiu em risadas. Você está me pedindo em casamento? Ou tentando me caçar, príncipe? Disse, apontando para a placa que dizia Will you marry me? Exceto que Mary estava escrito errado, com uma letra piscando. Daniel, já ajoelhado em uma pose claramente ensaiada, ficou vermelho como um tomate e olhou para trás, percebendo o erro. Ah, não, murmurou. Preciso consertar isso. Não pânico, quase deixou cair a pequena caixinha de veludo que segurava. Ela escorregou de seus dedos e rolou pelo chão do telhado, parando perigosamente perto de uma grade de drenagem. Não, não, não. Daniel mergulhou para pegar a caixinha antes que desaparecesse, rastejando pelo chão da forma menos elegante possível. Isabela ria tanto que lágrimas escorriam pelos seus olhos. Daniel, respira, disse entre risadas. A caixinha não vai fugir. Daniel finalmente recuperou a caixinha e se levantou, o cabelo completamente bagunçado e uma mancha de poeira na camisa. Queria que fosse perfeito,
disse, tentando arrumar o cabelo com uma mão enquanto segurava a caixinha com a outra. Mas acho que comigo só funciona se for perfeitamente caótico. Isabela se aproximou e suavemente ajeitou seus cabelos. Perfeitamente caótico é exatamente como eu gosto, disse sorrindo calorosamente. Daniel respirou fundo, ajoelhou-se novamente, desta vez ignorando a placa quebrada, e abriu a caixinha. O anel era simples e elegante, nada chamativo ou extravagante, mas havia algo especial nele. Isabela pegou o anel para olhar de perto e viu uma pequena gravação no interior. Prince of Chaos and Queen of Patience. Você é inacreditável, sussurrou, lágrimas se formando nos olhos. Inacreditavelmente sortuda, se você disser sim, respondeu Daniel, a voz ligeiramente trêmula. Isabella Lockhart, Daniel disse, ainda ajoelhado. Você será a pessoa que consertará meus curtos circuitos diários pelo resto de nossas vidas? Isabela riu entre as lágrimas, olhando para o homem à sua frente. O mesmo homem que estacionou seu Porsche na vaga do empilhador, que fez capacitores flutuarem e transformou rótulos industriais em arte cômica. O mesmo homem que se tornou seu melhor amigo, seu maior desafio e o amor de sua vida. Eu aceito, ela disse, estendendo a mão para que ele colocasse o anel em seu dedo. Daniel se levantou e a beijou sob o pôr do sol dourado. Naquele exato momento, como se tivesse sido perfeitamente sincronizado, a placa eletrônica atrás deles finalmente funcionou corretamente. As letras que piscavam pararam, e a palavra escrita incorretamente se corrigiu misteriosamente, de Mary, com Z, para Mary Colice, com S. Isabela se afastou do beijo e olhou para a placa, surpresa. Como você fez isso? Perguntou. Eu não fiz nada, respondeu Daniel confuso. Talvez até a fábrica esteja feliz por nós. Eles riram juntos, e Isabela percebeu que aquele momento imperfeito era mais perfeito do que qualquer proposta elaborada poderia ter sido. 3 meses depois, o casamento foi exatamente como Isabela sempre quis. Simples, íntimo, significativo, e no lugar que uniu suas vidas, a própria fábrica. A cafeteria havia sido transformada em salão de festas pelos próprios funcionários. Balões brancos amarrados às cadeiras, flores simples mas bonitas decorando as mesas e um banner feito à mão por Betty pendurado na parede com os dizeres: Viva o príncipe do caos e sua rainha. Daniel entrou nervoso, mas radiante. Vestia um terno com uma gravata levemente torta, fiel ao seu estilo, apesar das múltiplas tentativas de Jake de consertá-la. Isabela apareceu em um vestido delicado e simples, feito por uma costureira amiga de sua mãe. Ela estava absolutamente radiante, provando que não precisava de luxo para ser a noiva mais bonita do mundo. Jake atuava como padrinho, Sarah como dama de honra, e Tommy, claro, era o videomaker oficial, prometendo criar o meme de casamento mais romântico da história. Quando o oficiante improvisado, Sr. Miller, que havia obtido a licença online, perguntou se eles aceitavam um ao outro como marido e mulher, ambos responderam com enormes sorrisos. Eu aceito. O beijo de marido e mulher foi marcado por funcionários jogando confetes feitos de relatórios antigos reciclados, agora cortados coloridamente. O beijo foi seguido de aplausos entusiasmados, assobios altos de Jake e Tommy e até o inesperado som de uma sirene de teste que disparou quando alguém esbarrou no painel de controle. Daniel abraçou Isabela e sussurrou em seu ouvido. Esse foi o primeiro projeto da minha vida que deu certo do início ao fim. Isabela riu. Ah, não. Você ainda tem muito a aprender, príncipe. Mas agora eu vou te ensinar como minha esposa. Richard Wentworth, que insistiu em pagar pela festa apesar das protestas do casal, observava à distância com um sorriso orgulhoso. Seu filho havia encontrado não apenas o amor, mas propósito e verdadeira felicidade. Betty trouxe um bolo feito especialmente para a ocasião, decorado com LEDs piscantes que funcionavam perfeitamente, e a frase: Felizes para sempre.
nenhum curto-circuito. E assim, com lágrimas de alegria, risadas ecoando pela cafeteria e muito amor, começou a nova vida de senhor e senhora. Danielle Wentworth. Caótica, divertida, real e completamente feliz. Eles provaram que, às vezes, os melhores romances começam com mal-entendidos, crescem com paciência e humor e terminam com a certeza de que se encontrou não apenas um parceiro romântico, mas um parceiro de vida. Alguém que aceita cada defeito e ainda encontra motivos para rir com você. O príncipe do caos finalmente encontrou sua rainha da paciência e juntos estavam prontos para construir uma vida cheia de amor, risadas e, inevitavelmente, algumas aventuras eletrônicas malucas.